E aí, galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre função quadrática, vai falar um pouquinho aí do estudo de sinal, inequação produto, inequação quociente, beleza? Um pouquinho de função composta aí, função inversa, também referente à equação de segundo grau. Legal? Então, moçada, lutar sempre, não é? Vencer de vez em quando, mas desistir nunca. Tamo junto, vamos que vamos começar nossa aula, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar aqui com uma historinha, né, até para a gente poder entender a questão desse estudo de sinal, mas de uma maneira um pouco mais prática e não só matemática, com letras e números aí, fica muito sem graça. Então, temos aí a seguinte situação. Nossa amiguinha Juliana, ela foi analisando os custos de produção dos seus brigadeiros e ela percebeu que, dependendo da quantidade X que ela produzia, ocorria uma variação de acordo com uma função C de X, que seria a função custo, né? Onde eu tenho aí menos x quadrado mais 32x dividido por 10. Então, isso aí é uma função dos custos para ela produzir lá os brigadeiros dela. Chique. O preço de venda de cada brigadeiro é R$2 e a Juliana quer saber o seguinte, quantos brigadeiros ela precisa vender para ter lucro? O lucro com as vendas de brigadeiro deve ter valor positivo para ser um bom negócio. E sabe-se que lucro é a diferença entre o valor que você arrecada, ou seja, a receita, né, na venda, e o custo nessa produção. Beleza? Então, nós vamos pensar o seguinte, né? Para a gente calcular o lucro aí, eu pegaria R$2 vezes a quantidade vendida, que a gente chamou de X, menos o custo. Então, substituindo aí o C de X como menos X sobre 2 mais 32 X sobre 10, nós ficaríamos com uma função, né? Fazendo aqui o cuidado com a guerrinha de sinal aqui, né? Trabalhando aí o conceito de tirar MMC, bonitinho e tal. Então, nós vamos chegar nessa função aqui, ó. A função lucro é x quadrado sobre 10 menos 6x sobre 5. Então, isso aqui me dá a função lucro, uma função do segundo grau. O azinho aqui é 1/10, então nós temos uma carinha aí feliz, né? A concavidade para cima, beleza? O nosso B aqui é menos 6/5 de x e o nosso C é 0. Então, com base nisso, nós vamos pensar o seguinte, o que é estudar o sinal, né? Estudar o sinal de uma função é você fazer a análise dos valores do x, ou seja, da nossa variável independente, né? Para verificar que hora que ele me dá a resposta positiva ou imagem positiva, imagem negativa, imagem igual a 0. Tá? Então, para a gente fazer o estudo da função quadrática, nós vamos depender do valor de quem? De dois cidadãos aí. Primeiro cidadão é o azinho, né? Que vai me dar concavidade para cima ou para baixo, sendo ele positivo, concavidade para cima, negativo, concavidade para baixo, e principalmente o nosso discriminante, ou a gente chama aí de delta, tá? Então nós temos aí algumas situações distintas. Primeira situação, então vamos pensar aqui com a relação do azinho positivo e o delta em 3 posições distintas. Delta positivo, delta negativo e delta menor que 0. Tá? Então, delta igual a 0, delta menor que 0 e delta positivo. Legal. Vamos pensar o seguinte, ó, esses dois pontos aqui, então nós temos nosso eixo x, né? A nossa parábola teria concavidade para cima porque o azinho é positivo. Como o delta é positivo, eu tenho duas raízes reais distintas. E aí o que acontece? Ó, antes desse x, vamos chamar de x1 aqui, vamos chamar de x2. Antes do x1 nós temos imagens positivas. Depois do x2 também imagem positiva. Entre o x1 e o x2, as nossas imagens aqui, ó, são negativas. Tá? Só aí quando delta é igual a 0, nós só temos uma raiz, ou seja, as duas raízes são iguais, reais, né? Mas só toca num ponto. Então o que acontece? Ele não vai cruzar o meu eixo, então não vai ter valor negativo. Só teremos imagens positivas ou o próprio valor de x aqui que faz a função da 0. E a outra situação é a situação onde nós temos aqui o delta negativo, então não existe raiz real, né? Mas eu posso analisar todas as minhas imagens, qualquer que seja o valor de x, eu teria uma resposta positiva. Então, isso aqui são as nossas 3 situações, com o azinho positivo e o delta maior que 0, igual a 0 ou menor que 0. No caso do azinho negativo, a situação fica inversa, né? Ou seja, a minha concavidade é para baixo, né? A parábola tem a carinha triste, como a gente fala aí, mas em relação ao delta maior igual ou menor que 0, as situações são semelhantes, ó. Duas raízes reais distintas, só que agora
a análise, né, do estudo do sinal aqui, o estudo do sinal feito, antes do x1 é negativo, depois do x2 é negativo também, e entre eles é positivo. O oposto que acontece aqui com A positivo. A mesma coisa quando o meu Azinho é negativo, para qualquer valor de x, né, tirando o nosso x que faz a função da zero, é negativo. Então nós temos todos os valores de x negativo, e quando o x for aqui o x1, nós temos a nossa imagem como raiz da equação, então f de x igual a zero. E se o meu delta for negativo, não tem solução real, então todos os valores de x vão gerar imagem para a gente, imagem negativa. Tá bom? Então, com base nisso aqui agora, vamos voltar no nosso problema do brigadeiro ali, para a gente entender. Ó. Então, os brigadeiros da Juliana, a função era essa, né? x² sobre 10 menos 6x sobre 5, onde o Azinho é 1/10 e o B é menos 6/5. O Czinho é 0. Então, vamos calcular o delta primeiro. Delta é menos B, né? No caso, desculpa, é B², que no caso é o menos 6/5, né? B² é menos 4AC. E aí nós vamos descobrir que esse resultado deu 36 sobre 25. 36 sobre 25 é um número positivo. Então, nós vamos ter duas soluções. E se a gente calcular aí, né, o nosso Bhaskarazinho aí, nós vamos descobrir que nós temos duas soluções aqui. Qual que é a solução? O 0 ou 12. Lembrando que aqui, como C é 0, você pode também utilizar a regrinha do termo independente, colocar o x em evidência e achar quais são as raízes. Legal. Com base nisso, então, nós teríamos uma função. Observe que eu ignorei aqui essa parte da função aqui, tá? As raízes são 0 e 12. Eu ignorei essa parte, por quê? Porque quando nós estamos falando de brigadeiro, e estamos falando de produção de brigadeiro, nós não vamos produzir brigadeiro negativo aqui. Então, nenhum brigadeiro, assim por diante. Observe que de 0 até 12 brigadeiros, as minhas respostas aqui vão ser negativas. Então, isso significa que a gente estaria tendo um prejuízo. Tá? Essa função aqui é função quantidade de brigadeiro em função do y, que é o nosso lucro. Então, de 0 a 12, nós temos aqui um lucro, que a gente vai chamar de lucro negativo, então prejuízo. Para frente do 12, nós vamos ter agora um lucro mesmo positivo, ou seja, nós vamos ter um retorno que vai ser negocialmente bom falando. Então, para nós aqui é o seguinte, ó, se o x for maior que 12, se as vendas, né, forem maior que 12 unidades, nós temos lucro. Se ele for menor que 12, nós temos prejuízo. E se ele for exatamente o 12, aqui está 0, mas na verdade é 12 aqui, eu errei, tá? X igual a 12, então o nosso lucro é 0. É para isso que serve o estudo de sinal da função, tá? Para a gente analisar uma situação aí real de consumo mesmo, e até mesmo para saber quanto que eu preciso vender, qual o valor da venda. Então, os comércios em geral, eles utilizam muito dessa informação, né? Qual é o meu lucro máximo, qual é o meu lucro mínimo. Então, a relação estudo de sinal aqui é interessante. Chique? Então, dando uma continuidade aí, como é que a gente, então, utilizando desse conceito de estudo do sinal, a gente pode agora aplicar essa ideia de função do segundo grau com uma ideia de uma inequação do segundo grau. Então, o que seria uma inequação de segundo grau, né? Como resolver uma inequação de segundo grau? Para que a gente possa resolver, a gente tem que pensar o seguinte: quando né, que a minha função ax² mais bx mais c ela é positiva, então eu tenho que verificar no estudo do sinal onde que isso acontece. E se eu quiser, por exemplo, que a minha função seja maior ou igual a 0, então eu estou procurando uma região que seja positiva, mas que seja também as raízes que dão 0, que me interessa. Aqui no item 1, só quero positivo. Aqui eu quero não negativo, ou seja, quero os valores positivo e o 0. Aqui, por exemplo, eu quero negativo, porque eu só quero os valores menores que 0. E aqui eu tenho uma função que pode ser negativa ou 0, então a gente chama de não positiva. Então essas são situações para a gente pensar aí na análise da resolução da inequação do segundo grau. Chique? E aí, vamos pensar o seguinte: quais são as nossas regrinhas, então? Como que a gente faz o nosso passo a passo? Primeiro, nós vamos tornar a inequação, né, que seria a desigualdade maior ou menor que 0, vamos colocá-la como se fosse uma equação e vamos igualar a 0 para a gente descobrir as raízes. Então, vamos pegar a nossa função, ax² mais bx mais c, e vamos igualar ela a 0. Legal? Feito isso, encontramos as soluções, ou seja, as raízes da equação. Na sequência, a gente vai fazer o esboço
do gráfico da função. Então, nós vamos olhar para o Azinho, né, para a gente ver se o gráfico é positivo, o A maior que zero, se ele tem aí concavidade para cima, né, o A negativo, a concavidade para baixo, e a gente vai ali a trabalhar naquela ideia, lá daquelas 6 casos que nós pensamos. Então, delta maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Azinho positivo, Azinho negativo. Vamos fazer o estudo do sinal. Então, depois que a gente monta esse esboço do gráfico, a gente vai verificar qual região é positiva, qual região é negativa e qual região que me dá como resposta zero. E, finalmente, a gente vai determinar o conjunto de solução. Beleza? Nós temos aí a seguinte situação. Considere duas funções aí. Uma função f de x igual x² mais 4x, uma função de segundo grau. E g de x igual a x. Então, isso aí seria uma função identidade. Qual é o maior inteiro para o qual vale a desigualdade onde o f de x seja menor que o g de x? Então, eu quero quais são os resultados onde a minha função f de x é menor que a função g de x. Porém, eu quero o maior inteiro possível. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar a função, deu uma olhada aqui, vamos pegar aqui a função f de x menor que a função g de x. A nossa função é x² mais 4x, isso é menor que x. Para que a gente possa fazer essa análise ou resolver essa equação aqui, né, essa inequação do segundo grau, é interessante que a gente deixe toda a inequação da função para um lado e iguale a zero do outro, ou seja, deixe o zero do outro lado. Então, isso aqui ficaria ó, x² mais 4x menos x, isso aqui menor que zero. Tá? Então, daqui nós teríamos que o x² mais 3x, isso é menor que zero. E o que a gente está querendo descobrir? Quais são os valores de x aqui que satisfazem essa condição de ser negativo. Legal? Tá. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? Nós vamos fazer aqui o estudo do sinal. Tá? Então, como é que a gente faz o estudo do sinal? Então, nós vamos pegar, primeiro, vamos calcular o nosso delta aqui. Quem é o delta? Delta vai ser B2 menos 4AC. Então, nosso delta aqui é 3² menos 4 vezes 1 vezes 0. Então, nosso delta deu 9. Legal. Ele é positivo. Então, isso aqui vai dar para mim duas raízes. x1, x2. Legal? Vamos igualar a nossa inequação? x² mais 3x. Vamos igualar a zero para a gente poder encontrar as raízes. Chique? Tá. Então, vamos encontrar as raízes dessa função. Só que em vez de usar aqui o Bhaskara, que eu já até calculei o delta, mas em vez de usar o Bhaskara aqui, eu vou usar o método de colocar em evidência. Então, olha lá, x², vou voltar aqui, x² dividido por x dá x, e mais 3x dividido por x, isso dá 3, isso é 0. Então, se a gente usar aqui agora o famoso produto nulo, o que é o produto nulo? É quando você tem uma multiplicação de dois ou mais termos igual a zero, você pode igualá-los, cada um desses termos, a zero. Então, daqui a gente descobriria que o nosso x ele é zero, ou que o nosso x seria menos 3. Legal? Tá. Se isso são as raízes, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos montar aqui o esboço do gráfico. Então, a gente vai fazer só aqui uma parte, o esboço do gráfico. O que é esse esboço? Traça aqui uma reta, certo? E vamos analisar a nossa função. A nossa função aqui, o Azinho, vale 1, certo? Então, ele é positivo. Ele é positivo e o meu delta é positivo, então isso corta em 2 pontos. Então, nós vamos ter uma parábola que vai cortar isso aqui em 2 pontos. Quem são esses 2 pontos? Nós vamos ter aqui o menos 3 e esse cara aqui é o 0, que são as nossas raízes. O que acontece antes do menos 3? Meus resultados são positivos, aqui é negativo e aqui é positivo. Lembrando que aqui é onde dá 0. Porém, como a nossa função está pedindo quais são os valores que são menores que 0, ou seja, quem são os negativos aqui, ó, tá? Ele está procurando negativo, então a nossa função quer descobrir qual a região que isso aqui dá negativo. Então, a resposta nossa ficaria assim, ó, do menos 3
até o zero, onde não entra menos 3 nem zero. Aí vem a pergunta, qual é, desse que a gente tem aqui, o maior inteiro para o qual vale a desigualdade? Então, veja bem, ó, tirando uma radiografia desse caso aqui, ó, o menos 3 a bolinha aberta, o menos 2 a bolinha fechada, o menos 1 a bolinha fechada e o zero volta a ser aberto. Então, desses que eu te mostrei, o que a gente vai ter aqui maior e inteiro no intervalo é o número 1. Então, solução aqui é o nosso número negativo 1 aqui. Então, menos 1 é o nosso conjuntinho de solução, que vai ser lá o item B. Beleza? Tranquilo, galera? Entenderam aí a lógica? Então, a regra é, vamos fazer uma comparação. A gente iguala a zero, montamos a equação do segundo grau, fazemos o estudo do sinal. De que maneira? Verificando o azinho, verificando o delta, e aí a gente vai e resolve. Encontramos as raízes, fazemos um esboço do gráfico, como que vai ficar ali o estudo do sinal. Quando que é positivo, quando que é negativo, quando que é zero. Verificamos que o problema quer. Então, o nosso problema quer os valores negativos. Então, vamos lá e damos a resposta e fazemos a análise em cima disso. Fechado, galera?